Bom dia, boa tarde, boa noite. Sabe a zona de conforto? Então, a minha entrevistada de hoje chegou em um momento da vida onde percebeu que seus sonhos estavam bastante distantes daquilo que seria mais fácil e cômodo para ela. Psicopedagoga e professora de línguas, ela sentiu em seu coração que o caminho seria como auditora fiscal da Receita Federal. E aí começou a sua trajetória. E com isso, ela define que teve de começar praticamente do zero, pois de bagagem tinha apenas o português e o inglês. Todo o resto, incluindo a matemática, a formação em escola pública deixou a desejar. Pois ela tentou, passou e hoje ensina inúmeras pessoas a vencerem da mesma maneira no GRAN Cursos Online. Converso hoje aqui com a querida professora do GRAN, Cláudia Kozlowski. Professora Cláudia, um prazer muito grande estar aqui com você hoje. Nossa, muito grande é o meu prazer, porque eu adoro contar minhas histórias e incentivar muita gente eu conheço esse caminho e acho importante as pessoas saberem que é possível. Até para quem nunca viu nada de contabilidade, de direito, de nada, é possível. Antes de começarmos aqui, eu quero pedir a você que nos acompanhe, que assine nosso canal, que ative as notificações, deixe seu comentário, seu like, para você receber sempre em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui. Professora Cláudia, como foi seu primeiro contato com o universo dos concursos públicos? Bom, eu sempre acreditei no concurso público, eu tenho histórico familiar, porque a minha mãe era da Receita, meu pai também funcionário público, eu tinha histórico também no lado do meu marido, então eu sempre acreditei, eu sempre achei muito justo o concurso público, porque não existe aquela coisa de fui com a sua cara, é o melhor, só depende de você. Então, isso daí para mim sempre foi, eu sempre gostei de trabalhar no setor público, inclusive eu fui professora no setor público, né, antes de enveredar e mudar o rumo da minha carreira profissional, né? Então, assim, eu sempre vi isso como uma possibilidade. Só que eu não imaginava a Receita Federal, assim, bem no comecinho, parecia uma coisa muito distante, porque a minha formação não era essa, né? E, assim, nossa, eu nunca tinha visto nada daquilo. Só que a história até do irmão do meu marido, ele passou no concurso da Receita para auditor em 91, e aquilo para mim serviu de incentivo. Eu resolvi abraçar essa causa e chegou um momento em que eu e ele, nós dois, eu e meu marido, decidimos pedir demissão do nosso emprego e apostar as nossas... Não. Então, foi nesse caminho que eu segui, sempre acreditei e era o meu foco. Não me desviei dele. Os dois começaram a estudar ao mesmo tempo e os dois pediram demissão ao mesmo tempo? Como é que foi esse ajuste? Então, pois é, eu sempre quis. Chegou um momento em que eu decidi, vou aprender contabilidade, vou aprender direito tributário, e assim, eu tinha algumas matérias que eu não tinha conhecimento de nada, e tem até uma história curiosa em relação à matemática, porque eu me inscrevi num curso de matemática financeira na época. E aí eu sentei lá na aula, me inscrevi no curso presencial, sentei para assistir a aula, eu não sabia nada, eu não sabia absolutamente nada de matemática, porque minha formação tinha sido normal. Então, realmente é muito aquém, né? Não, a formação é para ser professora. E aí eu não sabia nada. Saí dali, no meio da aula, no intervalo, já fui lá na secretaria, já cancelei minha matrícula, e perguntei para os meus amigos, vem cá, qual é o material que eu pego aí para estudar, assim, a matemática de ensino médio, porque você tem que ter essa humildade. Eu acho que é importante perceber a sua deficiência, sanar essa deficiência para poder seguir. Não adiantava eu querer saber matemática financeira se eu tinha dúvidas em relação à potenciação, aquelas coisas todas. Então, eu fui, na época, o pessoal me indicou o Jairo Bezerra, catei todos os sebos do Rio de Janeiro, no centro da cidade, achei o livro Questões de Matemática, estudei, porque eu gosto de estudar, é uma característica minha, sempre fui curiosa, sempre gostei de estudar, era rata de biblioteca, então peguei o livro e estudei e aprendi matemática, por minha conta, né? Então, no momento em que eu aprendi matemática, aí eu voltei lá no curso e fiz o curso de matemática financeira. Então, assim, fui seguindo por esse caminho. O meu marido viu a minha situação, né, animada e tal, e
resolveu, também vou nessa. E aí ele começou a estudar um pouquinho depois de mim, né? Eu comecei mais ou menos em 96, 97, só que eu estudava por conta própria, pegava as dicas de livro e estudava pelos livros, e depois eu percebi que você estudar pelo livro cru, né, a teoria, e simplesmente pegar um livro dele, Lopes Meireles, né, de outros juristas, você muitas vezes perde o pulo do gato, que o professor dá, que o professor encurta o caminho, né? Ele te mostra, por exemplo, naquela ocasião, eu estudei administrativo só pelo livro dele, e eu fui para a prova de 96, que foi quando eu comecei a estudar, 96. O auditor da Receita Federal de 96, eu zerei, errei todas as questões de direito administrativo. Então, eu vi que alguma coisa eu tinha que ajustar ali na minha preparação. E aí, sim, eu fui para um curso, e aí comecei a trilhar o caminho, perceber, é muito dinâmico, né? Então, quando o professor encurta, mostra o que cai, o que não cai, o que você deve estudar, o que vale a pena investir, você ganha tempo. E que tempo é fator primordial para o candidato. Não só o tempo de preparação, como o tempo de fazer a prova, tudo isso, o tempo é um fator decisivo. Então, foi nesse caminho. Aí nós começamos a estudar, nunca deu certo estudarmos juntos, porque a gente brigava, discutia. Chegou um ponto que 6 horas da manhã tomando café, discutindo direito constitucional. Então, assim, você fica meio biruta mesmo, né? Meio doido. Na hora que você fica meio doido, é a hora que você vai passar. Né? Então, você começa a discutir, só pensa, lê uma coisa no outdoor. Eu falo isso para meus alunos, quando você começa a criticar um outdoor, uma matéria de jornal, uma legenda de um noticiário, é sinal de que você está ficando pronto para passar. Você já começa só a pensar em concurso, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. E aí eu fui estudando, e aí começou o meu caminho. E aí, eventualmente, os dois pediram demissão, mas aconteceu um fato que foi negativo, né? Em 99, o ex-presidente Fernando Henrique suspendeu os concursos, gerou um cenário de incerteza, como você me relatou, e vocês dois estavam, em tese, desempregados, não sei ao certo. Como é que foi? Nesse momento, o que aconteceu? Em 97, nós dois pedimos demissão, né, da empresa em que nós trabalhávamos, e nós nos conhecemos lá, e aí nós paramos, né, só para estudar. Só que eu já estava um pouquinho mais de tempo, né, me preparando. Então, o primeiro concurso que surgiu logo depois foi o técnico da Receita Federal, que hoje em dia é analista tributário, de 98, e eu passei. Eu passei em 11º lugar. E aí aquilo já te dá um respiro, porque não era o meu objetivo, né? O meu objetivo sempre foi o auditor da Receita, mas já dava para pagar as contas, né? Então, nós continuamos desse jeito, exatamente isso, em 98 eu entrei, aí já começou o primeiro probleminha. Eu tinha que conciliar trabalho e estudo, né? Então, eu trabalhava a semana toda, estudava à noite, programava o que hoje em dia se conhece como ciclo, né? Eu programava, fazia uma rotina de estudo, todo dia eu estudava, pelo menos 2 disciplinas, nunca deixei de estudar nada, a única matéria que eu não estudei foi inglês. Até português eu estudei, porque se engana quem acha que aprendeu na escola é o suficiente para fazer um concurso. Não é. Você tem que ter a manha da prova, você tem que saber como a banca cobra. Então, nesse momento, você não pode deixar de estudar, você tem que sempre treinar. Então, eu treinava, aos sábados eu ia para o simulado, que fazia presencial também, num curso aqui no Rio. E aí era assim, a prova de manhã e de tarde a correção pelos professores. E aí, como a grana estava curta, o que eu fazia? Eu pegava o meu simulado, eu não escrevia na folha, eu anotava tudo no rodapé e eu gravava na época, que eu sou das antigas, né, Gabriel? Acho que você devia estar na creche nessa época. Eu era da época do gravador, né, da fita cassete, e eu gravava a correção para o meu marido poder fazer o simulado e estudar a partir da gravação. Então, assim, dificuldade financeira também passei. Eu passei por tudo, eu passei por insegurança. E aí veio isso que você falou. Em 99, Fernando Henrique suspendeu os concursos públicos da área federal, que era o meu objetivo. O que eu faço? Continuo a estudar.
porque não adianta. Eu sempre digo que você não, quando você está numa situação dessa, é como se você estivesse nadando contra a maré. Se você parar, você não fica onde você está, você volta, você regride. Que quando você retomar, você está para trás, você não está no mesmo nível de quem parou, você perdeu muito tempo, né? Então, eu nunca parei, eu sempre continuei estudando, continuei mesmo sem ter nada no final desse horizonte, eu continuava, uma hora vai abrir o concurso, eles precisam de funcionários, precisa ainda mais para arrecadar, né? Que é o nosso papel, arrecadação. Então, eu sabia que ia abrir um concurso determinada hora, e esse era o meu foco. Entendeu? E aí, dito e feito, 2000, saiu o concurso da Receita. Mas como é que você lidou com essa ansiedade, dessa incerteza? Não sabe se vai sair, se não vai, quando que vem? Todo mundo falando que não vai acontecer. Como é que você lidou com esse contexto? Vai acontecer. A gente sabe que vai abrir, que vai ter concurso para a polícia, vai ter concurso para a Receita, vai ter concurso. A máquina precisa funcionar. E existe agora uma questão pesada, né, que é a aposentadoria. Muita gente está se aposentando. Então, precisa que a máquina funcione e é nisso que a pessoa tem que acreditar, que vai ter concurso. Às vezes, até faz como eu fiz, um concurso que era um concurso que eles chamam de escada, né? É um concurso intermediário. Eu acho que ele foi muito bom para mim, porque mostrou que eu estava no caminho certo, pelo fato de eu ter sido bem aprovado, uma colocação boa, né? Eu acertei quase 91% da prova, então eu estava no caminho certo. Isso te dá um ânimo, te revigora, né? Mas continua tendo esse foco. Agora, a insegurança, óbvio, bate. Chorei, teve momentos em que eu questionei, meu Deus, será que um dia eu vou conseguir, tá. Mas, acima de tudo, eu acreditava no meu potencial. E aí, o que aconteceu? Logo depois que passou, que houve o edital em 2000, a prova foi nos dias 13 e 14 de janeiro de 2001. E eu fiz esse concurso, nós fizemos, né? Nós dois fizemos o concurso, eu e meu marido fomos, na época você tinha que escolher a região e a área. Eu fiz para a aduana, a 9ª região fiscal, que abrange Paraná e Santa Catarina. Nós dois fizemos esse concurso. Quando acabou a prova no domingo, que são 2 dias, sábado e domingo, quando acabou a prova no domingo, eu tinha certeza que eu não tinha passado. Meu marido tinha certeza que ele tinha passado. E quando saiu o gabarito, quando saiu o resultado, eu passei. E ele bateu na trave. Ele ficou por 3 pontinhos. E aí é uma situação que foi, eu acho que assim, a situação mais difícil da minha vida, porque a partir daquele momento eu fui trabalhar no Paraná e ele continuou no Rio de Janeiro se preparando. Né? Naquela época não havia todo esse leque de possibilidades pela internet, como existe hoje. Hoje você estuda em qualquer lugar do mundo. Naquela ocasião havia livros, né? Algumas apostilas de alguns cursos e aula presencial. Então ele continuou no Rio de Janeiro, que tinha uma boa base de curso. Ele continuou estudando aqui e eu trabalhando lá. Já assumi em janeiro de 2002, porque o meu concurso demorou muito. A prova foi em janeiro de 2001 e eu só comecei o curso de formação em agosto de 2001. Eu fui para o Paraná, fui para Curitiba fazer o curso. E a minha nomeação saiu 28 de dezembro. Quer dizer, o ano de 2001 inteiro eu fiquei esperando a minha nomeação para auditor da Receita. Então, foi muito comprido. E aí, por sua vez, ele continuou estudando, porque ele bateu por 3 pontos. Eu, em 98, fiz o auditor, bati por 3 pontos também. Não passei no auditor de 98 por 3 pontos. E ele não passou no meu concurso por 3 pontos. E eu sempre falo que a gente tem que ter fé, acreditar. Eu sempre peço a Deus o que for melhor para mim. Eu não peço determinada coisa. Eu quero passar no concurso, eu quero isso. Não, eu quero que faça o que for melhor para mim, porque eu não sei o que é o melhor para mim. O que às vezes pode parecer ruim, não é. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando eu passei e ele não passou, para mim foi um baque, porque há essa insegurança, novamente, né? Não está resolvida a questão familiar. E aí, o que aconteceu? Meu concurso, como demorou muito, eu fui nomeada, eu tomei posse em janeiro de 2002. Só que naquele ano,
Logo em seguida, abriu um novo concurso da Receita Federal para auditor e para analista. E ele fez para auditor. Só que, como havia eleição presidencial, foi tudo a toque de caixa. O concurso dele foi relâmpago, o curso de formação, o meu foram 4 meses e meio, o dele foram 40 dias. E ele passou em terceiro lugar. Havia 3 vagas para Paranaguá, que era onde eu estava. Então, ele passou na hora certa para ficar comigo lá em Paranaguá, e nós ficamos juntos, nós trabalhávamos um de frente para o outro, mesa em frente a outra. Então, assim, é uma história que eu acho que as pessoas têm que persistir, têm que ter a ação, depende de você, e só de você. Essa é a justiça do concurso público, depende da sua preparação. Você é seu maior inimigo na preparação, porque é o momento em que você está cansado, que você está desmotivado. É nesse momento que você tem que mudar o jogo e se motivar, e levantar da cama, e sentar para estudar na hora em que você não quer estudar. É essa a diferença entre quem passa e quem bate na trave ou não consegue entrar. É a motivação, é a determinação, a persistência, mas também pedir a Deus que faça o que for o melhor para si. Porque é muito difícil. Não é fácil, mas é possível. É aquele difícil que é possível, então vamos embora, né? Ninguém nunca... Ou a pessoa passa, ou a pessoa desiste. Você começou a se preparar em 96 e foi nomeado em 2002, é isso? Eu comecei a estudar, assim, tomar pé do que era a vida para ser uma auditora da Receita. O que cai? O que cai, o que eu preciso saber? Eu não sabia nada de contabilidade, nada, zero, 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 zero. Então, assim, fui aprender quem é o professor, quem é o melhor professor, vamos embora com ele. Quem é o melhor professor disso, vamos embora com ele, vamos estudar. E estudar diariamente, não tem sábado, não tem domingo. Claro que você também tem que zelar pela sua sanidade mental, então, em alguns momentos, claro, Dia das Mães, relaxa, vai almoçar com a sua mãe, porque senão você enlouquece. Você tem que ter um momento de exercício físico, você tem que ter um momento em que você tenha um pouquinho de lazer, alguma coisa de lazer, você tem que parar um pouco. Tá cansado? Para um pouquinho. É o que eu falo, tá cansado? Descansa, mas não desiste. Então, vai ver um filme, vai ficar um pouco... Quem tem filho... Cara, eu não tinha filho. Eu queria ter tido filho em 95. Eu me casei em 93, queria ter tido filho em 95. Em 95, eu decidi parar tudo para estudar para concurso. Eu fiz uma opção. Então, a minha filha mais velha, que nasceu em Curitiba, ela nasceu... Nós tínhamos 11 anos de casados na época. Então, assim, eu acho que são escolhas que você faz que vão definir a sua vida, né? Se você tem um filho hoje que precisa da sua atenção, para e dê atenção. Organize-se para estudar no momento em que você consiga, mas não deixe de estudar, né? Não tente botar responsabilidade em outra coisa, né? E qual dica você dá para organizar o seu tempo quando você trabalha simultaneamente, tendo em vista que você precisou fazer isso para se tornar auditora? Eu acho que é a disciplina e organização. Como se organiza vai depender de cada um. Cada um vê qual é o melhor horário, qual o horário possível, né? Às vezes a pessoa estuda, por exemplo, eu trabalho muito, né? Eu trabalho para a Receita e trabalho dando aula, trabalho preparando material, escrevendo livro, eu faço isso. Não, em momento nenhum eu deixo de dar atenção às minhas filhas, eu deixo de dar atenção à minha família, eu deixo de ter lazer. Então, quando se organiza, tudo é possível. Você tem que se organizar. Agora, deixa por conta. A hora que der o estudo, não vai dar certo. Você tem que ter um mínimo de organização. Então, às vezes, eu produzo muito conteúdo para a língua portuguesa entrando pela madrugada. É o momento em que a minha casa está silenciosa, as pessoas já foram dormir e eu produzo, eu percebo isso. Então, não adianta eu querer mudar alguma coisa e não vai render. É a mesma coisa em relação a quem está estudando para concurso. Se você rende melhor acordando mais cedo, antes da família, né? Quem tem família, quem tem filho, então se organiza, dorme um pouquinho mais cedo, e acorda mais cedo e estuda antes, ou estuda depois.
equilíbrio, né? E essa organização, cada caso é um caso, né? Porque cada um tem os seus problemas, cada um sabe onde o calo lhe aperta, né? Então, eu acho que ali a pessoa tem que ter realmente esse feeling, de repente, ajuda profissional também é muito válida para saber identificar ponto fraco e nunca deixar de ter humildade, porque eu via que, só dando uma palhinha assim, pessoas faziam simulado comigo na época, lá em 2000, né? A gente estava numa situação financeira difícil, então, assim, o curso dava bolsa integral para os 3 primeiros colocados no mês, davam bolsa para o mês seguinte. Eu fiquei todos os meses entre os 3 primeiros colocados. E havia gente lá, do meu lado, que era formada em contabilidade, que era formada em direito. E, às vezes, essa pessoa menosprezava. Porque eu já sou formada, eu não preciso estudar isso. E eu não, eu falava, não, eu tenho que estudar até o português, que eu amo de paixão, eu amo estudar, compro livros e tenho prazer de estudar, tenho prazer de conhecer, de aprender, aprendo para poder passar, né? Até hoje. Então, a humildade, eu acho que é o primeiro ponto para a pessoa ter sucesso. Quem entra de salto alto no concurso, eu sou formado em direito, não preciso estudar direito, já fiz a faculdade, vai cair do cavalo. Vai cair do cavalo porque é diferente. E é até interessante você falar isso, justamente hoje, que recentemente escrevi um artigo falando sobre como o ego é o nosso maior inimigo. E tem muito a ver com isso, esse ego inflado, às vezes, de não querer ser um aprendiz, de achar que já sabe algo. Não tem como você aprender algo que você já julga que sabe, né? De você não estar disposto, às vezes, a fazer um concurso escada, como você fez. Tem gente que, às vezes, não tem... eu entendo que há um sonho, mas, às vezes, a gente tem que... Pequenos passos, pequenos começos podem abrir outras portas ainda maiores, que foi o que aconteceu com você. Então, casou bem o momento aí dessa dica com essa divulgação desse texto no nosso blog. É verdade. Professora Cláudia, em algum momento desses 6 anos, você pensou em desistir? Não, nunca. Eu tinha momentos de insegurança, isso é fato, né? Será que eu estou fazendo certo? Desisti nunca, porque do momento em que eu tracei aquele objetivo para mim, eu sabia que eu só não ia conseguir se eu desistisse, mas eu ia conseguir. E eu vou te dizer mais, hein? Naquele momento em que eu passei, e por muito pouquinho meu marido não passou, eu ouvi de um professor, se eu tivesse que apostar as minhas fichas em alguém, eu apostava nele, eu não ia apostar em você. Eu não acreditei que você ia passar. Aí eu falei para ele, mas eu não precisava que você acreditasse em mim, porque eu já acreditava em mim. Bastou. Então, quando você acredita no seu potencial e o concurso, a preparação só depende de você, por que você vai desistir? É difícil? É difícil. Não é fácil. A regra é reprovação. A regra é não conseguir, porque eu disputei uma vaga com 100 pessoas e eu consegui. Então, é por aí. Qual dica final você daria para quem nos acompanha hoje aqui e está passando por um momento difícil? Afinal, todos nós estamos em meio a uma situação de incerteza, de restrição, uma restrição que impacta todo mundo, alguns mais do que outros, evidentemente. Os concurseiros muito afetados, né, em razão do adiamento de provas ou vários editais que foram segurados, inclusive o próprio edital da Receita é um que tem demorado bastante para sair e o cenário não favorece. Qual dica você daria para que essa pessoa consiga, como você, ser imparável, chegar lá, alcançar seus objetivos, ser aprovado, quem sabe ser aprovado duplamente, como você e o seu marido fizeram, uma história bem legal. Os dois se tornaram auditores fiscais, os dois trabalhando juntos, de frente, né? Na mesma base ali, quase de trabalho. Qual dica você daria para essa pessoa que nos acompanha hoje? Talvez ventilou a ideia de desistir ou até mesmo já pausou
por um tempinho? Olha, eu sempre falo, vou repetir, tá cansado? É normal, o cansaço bate mesmo, tem hora em que dá um desânimo, mas não desista, porque depois você vai se arrepender de ter desistido. Eu conheço pessoas que desistiram, e também conheço pessoas que persistiram por anos e conseguiram. Por mais que os outros achassem que não fossem passar, eles acreditavam em si. Então, acredite em você, acredite no seu potencial, dedique-se. Só depende de você estudar. Sentar, como diz o Alexandre Meirelles, né? Sentar a bunda na cadeira e estudar. É isso que resolve. Não adianta fazer altos planejamentos e desenhos e gráficos e planilhas e não botar em prática. Tem que botar em prática, mesmo que seja um planejamento no papel, como eu fazia no planilhazinha, e de manhã, essa hora eu estudo isso, essa hora eu estudo aquilo, uma coisa bem básica, mas que você coloque aquilo para valer. Aquilo tem que funcionar, você tem que praticar. Está difícil? Está difícil, mas a dificuldade estava igual para todo mundo. Eu até acredito que em algumas situações financeiras sejam decisivas. Às vezes a pessoa precisa trabalhar, às vezes a pessoa está com uma dificuldade de comprar um material, isso daí existe. Mas também existe material gratuito na internet, existem promoções, né? Existem bibliotecas, eu estudei muito em biblioteca. Tudo bem, nesse momento não é possível, mas existem outras coisas que são possíveis agora que eu não tive. Eu não tive naquele momento. E eu, como você fala, eu fui imparável. Eu não parei porque eu acreditei em mim, acreditei no meu potencial e eu, mesmo depois de aprovada, eu passei a dar aula. Então, assim que eu fui aprovada, em 2002, eu comecei a dar aula para concurso, porque eu queria transmitir para as pessoas essa energia. E é tão gostoso, é tão bom, é tão compensador. Todas as madrugadas que eu fico fazendo material, estudando, quando eu recebo um retorno de professora, graças ao seu material, graças ao seu livro, eu consegui passar no concurso tal que eu queria. Hoje eu sou analista, hoje mesmo, eu sou auditor do TCU, eu sou fiscal da Receita. Colegas que às vezes me encontram no elevador lá do Ministério, né, fora da pandemia, que agora estou em home office, mas que me encontrava assim, professora, eu estudei com seu material, então, nossa, isso é muito bom. Eu não parei nem quando passei, eu continuei estudando, continuei preparando. Eu acho importante transmitir isso, tá? Transmitir esperança, transmitir força e transmitir conhecimento, porque a gente só multiplica, a gente divide multiplicando, né? Exatamente, acredito muito nisso. Afinal, essa é a nossa missão aqui, né? Mudar vidas por meio da educação e da tecnologia. É isso aí. Para pavimentar novos futuros de pessoas que querem, de fato, transformar a sua realidade. E você conseguiu uma prova viva de que é possível. Muito obrigado, professora, pela entrevista, pelo tempo, pela parceria aqui no Gran Curso Online. Vai ser muito bom. E também eu quero que o pessoal me siga nas redes sociais. Claro, claro. Tem muito conteúdo, eu procuro botar bastante coisa, brincadeira. Quem já conhece o meu material sabe que eu procuro tornar o ensino uma coisa prazerosa, né? Uma coisa agradável, e até aquelas regras chatinhas, a gente tenta facilitar a vida de quem está estudando, né? Então, sim, siga a professora Cláudia nas redes sociais, a gente vai colocar o Insta aqui dela. E muito obrigado pela audiência. Não deixe de curtir o vídeo, de assinar o canal, ativar as notificações para você receber em primeira mão toda semana, toda quinta-feira, uma nova entrevista que vai te inspirar a ser imparável, a nunca desistir dos seus sonhos. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.